Sejam então bem-vindos, autárquicas 2025, 12 de outubro é esta a data em que irá decorrer a eleição para as eleições autárquicas. A Rádio Hertz e o jornal Mediotejo.net continuam nesta parceria para levar até si todas as propostas de todos os candidatos da sub-região do Médio Tejo. Este será o 8º debate, precisamente debate dedicado ao Concelho de Ourém. Haveria 4 candidatos, temos presentes 3, vamos às apresentações. Marco Jacinto, ele que é o cabeça de lista pela Coligação Democrática Unitária. Temos também Daniel Ribeiro, candidato pelo Partido Socialista, e Luís Miguel Albuquerque, candidato pela AD, coligação entre o PSD e o CDS. Importa sublinhar que esta transmissão está a ser feita diretamente do edifício Lodges, em Tomar, a quem agradecemos as facilidades pela utilização deste espaço e também para quem nos vê e agora solicitava efetivamente que os tempos também pudessem ficar disponíveis para os nossos candidatos, nomeadamente aqui no que diz respeito ao monitor, porque, e essa é uma das regras que temos associadas a este debate, um dos parâmetros, todos os nossos candidatos têm acesso aos tempos acumulados de cada uma das intervenções. Cada intervenção, precisamente, terá uma duração aproximada aos 3 minutos. Depois, se cada candidato assim o entender, pode utilizar 1 minuto de rebate, 1 minuto para responder a qualquer outra consideração que tenha sido feita por outro candidato. Importa sublinhar que esses minutos de rebate não serão visíveis no ecrã aqui presente nos estúdios, serão controlados pela mesa, por mim, António Feliciano, jornalista da Rádio Hertz, também pela Patrícia Fonseca, jornalista do jornal Mediotejo.net. Feita esta apresentação prévia, também convém sublinhar que já realizámos um sorteio para determinar qual dos candidatos irá começar com uma apresentação, uma breve apresentação, as motivações para a respectiva candidatura. Determinou o sorteio que esse pontapé de saída, permita-me a expressão, seja dado por Marco Jacinto, ele que é o candidato da Coligação Democrática Unitária, a quem saúdo. Boa noite, bem-vindo, muito obrigado então pela presença. Vamos a essa apresentação. Boa tarde a todos. Saúdo as entidades do debate das autárquicas e os seus trabalhadores que estão a dirigir toda esta tarefa. Saúdo também o Daniel e o Luís Albuquerque, candidatos pelos outros partidos. Muito bem, a CDU candidata-se no Concelho de Ourém à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Assembleias de Freguesia da Atoguia, Caxarias, Fátima, Nossa Senhora das Misericórdias, Nossa Senhora da Piedade, Ceiça e Urqueira. É uma lista constituída por militantes comunistas, mas também muitos homens e mulheres independentes que pretendem, através do seu contributo e luta, privilegiar a defesa do interesse público em detrimento dos interesses privados e dando sentido àquilo que são as premissas da CDU, que é trabalho, honestidade e competência. Nesse sentido, a CDU pretende levar à prática uma intervenção que participe na programação e gestão autárquica nestes órgãos concelhios e que tenha como objetivo central promover o bem-estar das populações e, naturalmente, o desenvolvimento de todo o Concelho. Muito bem, muito obrigado então por essa apresentação. Passava agora para Luís Miguel Albuquerque, candidato pela coligação AD, PSD, CDS. Muito boa noite, seja também bem-vindo. Também o António Feliciano e a Patrícia Fonseca e todo o auditório da Rádio Hertz e do Médio Tejo. Agradecer o convite, dar-vos os parabéns por mais uma vez proporcionarem esta iniciativa, dar-nos a possibilidade de podermos apresentar também as nossas ideias para o nosso Concelho, para o nosso território. O meu nome é Luís Miguel Albuquerque, sou o Presidente da Câmara Municipal de Ourém desde 2017. A nossa coligação concorre aos diversos órgãos autárquicos, Câmara Municipal,
Assembleia Municipal e às 16 juntas de freguesia. São 360 candidatos, nenhum repetido em nenhuma lista, seja da Assembleia Municipal, seja Câmara Municipal, seja juntas de freguesia, 99% constituído por pessoas que moram e habitam e que vivem o concelho de Orém, e o que queremos é continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes últimos 8 anos, que a maior parte, a grande esmagadora, a maioria das pessoas reconhece como um trabalho muito válido e que o Concelho de Orém deu efetivamente saltos muito qualitativos grandes nos últimos 8 anos. Muito bem, muito obrigado. Daniel Daniel Ribeiro, candidato do Partido Socialista. Bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite, que é uma estreia para mim. Portanto, boa tarde ao António Feliciano e à Patrícia, se estiver connosco, ou boa tarde a todo o auditório e a todos os que nos acompanham, aos meus colegas de bancada. Apresento-me, o meu nome é Daniel Ribeiro, apresento-me pelo Partido Socialista, candidato à Câmara Municipal de Orém, no propósito de trazer aqui uma visão que espero eu que seja entendida como uma visão complemento, uma visão diferente, um olhar com uma outra perspectiva, digamos que mais de maior sensibilidade para aquilo que achamos que são pontos que não estão ainda bem explanados, que estão, digamos que até um pouco esquecidos e que, espero eu, não seja uma minoria que esteja a ver que há problemas e que, porque se a maioria acha que está bem, espero que não seja a minoria que esteja a achar que só um pouco é que está mal, porque não é isso que encontro na rua. Muito bem, muito obrigado então, e feita esta ronda inicial de apresentações, passava então para a bateria de questões, permitam-me então utilizar este termo, e agora centrava-me em Luís Miguel Albuquerque, e permitam-me começar este debate por falar num assunto que é muito caro ao Concelho de Orém, que tem a ver com as questões da saúde. É certo e sabido, é público que o Concelho de Orém tem tentado amenizar este problema com a adoção de um conjunto de iniciativas que permitem a fixação de médicos de família. Pelo menos é esse o objetivo. E para quem nos ouve e para quem nos vê, apesar de Orém pertencer à região do Médio Tejo, Orém está nesta altura sob a influência da Unidade Local de Saúde da região de Leiria. Vamos também tentar perceber se esta mudança, se é uma aposta ganha, se beneficiou precisamente o território oriense. Mas, Luís Albuquerque, permita-me começar por lhe perguntar o seguinte. Cabe a uma Câmara Municipal, por meios próprios, garantir que um médico de família se fixe no respectivo território, seja com o pagamento de subsídios, seja com o pagamento de despesas associadas a essa estadia? Está de acordo com este princípio? Olha, efetivamente, e como disse bem no início da sua introdução, o Concelho de Orém sempre foi um concelho que teve problemas com a questão da saúde. Não é de agora, é de há muitos anos atrás, e obviamente é uma situação que nos preocupa, porque a saúde hoje é um bem essencial, é um bem que todos devíamos ter direito e acesso direto a essa mesma saúde. Como sabe, a colocação de médicos, de enfermeiros, profissionais de saúde, não depende diretamente das câmaras, depende única e exclusivamente do Governo Central, hoje das ULS, e é nesse sentido que temos procurado, junto dessas entidades, que possa haver a colocação de mais médicos, mais profissionais de saúde no nosso concelho. O nosso concelho é um concelho que tem, um concelho grande, um concelho que tem cerca de, hoje, 48 mil habitantes, dispersos por 416 km², e temos diversos postos de saúde um pouco espalhados por todo o concelho, porque entendemos que a saúde, pelo menos, deve continuar a existir em todas as freguesias do nosso concelho, obviamente com uma maior predominância nas cidades de Orém e na cidade de Fátima. E é nesse sentido que temos procurado, através de diversos projetos, recordo aqui o projeto Bata Branca, onde temos hoje 10 médicos a prestar serviço, em que o município de Orém paga uma parte do salário a esses médicos para que eles possam prestar serviço no nosso concelho, e temos insistido e temos requalificado
muitas extensões, já requalificámos 5 extensões, construímos uma de novo, Caxarias, e estamos neste momento a requalificar a extensão do posto de saúde de Fátima e ainda este ano irão iniciar-se obras no posto de saúde de Orém, de forma a que os médicos, os profissionais de saúde possam ter melhores condições de trabalho para que possam também instalar-se e trabalhar no nosso concelho. Esse é o nosso objetivo, é esse o nosso princípio, é a nossa responsabilidade. Permita-me deixar claro, se não fosse essa intervenção de que diz, nessa ajuda a que os médicos se fixassem, e como muito bem também sublinhou, essa é uma obrigação do Poder Central, não fosse isso, Orém estaria então bem pior, para que fique claro. Não tenho dúvidas nenhumas que muito pior. Além disso, também dizer-lhes que também implementámos um sistema de apoio à fixação de médicos, com o ressarcimento de despesas até ao valor de 600 euros, despesas como para a renda, para a água, para a eletricidade, para a internet, de forma a procurar incentivar que esses médicos possam também fixar-se no nosso concelho. E, portanto, esses incentivos estão dentro da legalidade daquilo que uma Câmara pode fazer? Eu não vou aqui pronunciar sobre os incentivos que outras câmaras estão a fazer. Eu vou apenas pronunciar-me sobre aquilo que a Câmara de Orém está a fazer. Nós estamos perfeitamente cientes de que estamos dentro da legalidade, porque nós não estamos a pagar nenhum salário, estamos apenas e só a ressarcir despesas que são apresentadas à Câmara Municipal com documentos, e é sobre esses documentos que nós ressarcimos esses médicos. Portanto, não estamos a pagar nada além de despesas. Não sei como é que outras câmaras estão a fazer, mas nós estamos a fazer e estamos perfeitamente dentro da lei, que é isso que podemos fazer. Nesta altura, como é que está a situação e que medidas, para além destas que já estão a ser tomadas, que medidas é que equaciona para que o futuro não tenha tantos transtornos? Olha, há muito pouco tempo tínhamos cerca de 17, 18 mil pessoas sem médico de família do nosso concelho. Temos Fátima como uma LS, como uma USF tipo B a funcionar plenamente e, portanto, aí não há qualquer tipo de problemas. Em Orém e nas suas extensões temos efetivamente muita gente sem médico de família. No recente concurso de médicos que houve 3 médicos novos que escolheram o Concelho de Orém para trabalhar. Um deles está a trabalhar já em pleno, uma delas começou, mas depois teve que entrar de baixa de maternidade, e a outra médica, que irá para Caxarias, está também de baixa, irá começar, penso, a informação que tenho, em novembro. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que, depois destes 3 médicos, e mais um que tinha vindo há muito pouco tempo, a última informação que eu tenho, e ainda sem esta médica de Caxarias, porque ainda não se apresentou ao serviço, é que neste momento temos cerca de 13.500 pessoas sem médico de família. Não é obviamente o ideal, mas estimamos que com a vinda de mais uma médica que escolheu o Concelho de Orém para trabalhar, nomeadamente Caxarias, possamos ficar com cerca de 10 mil pessoas sem médico de família. Obviamente continua a ser um número elevado, é um número que não gostaríamos de ter, mas eu acho que é muito melhor do que tínhamos, por exemplo, há 4 anos atrás. Só mesmo para terminar esta sua intervenção inicial, faço-lhe esta questão muito claramente. Esta mudança para a ULS da região de Leiria, Orém retirou os proveitos que esperava? Olha, a questão das ULS é uma questão que é muito mais alargada do que o simples facto de pertencer a uma ou outra ULS. O que está aqui em causa é saber qual é o nosso hospital de referência em termos de emergência. Quando o CODU, quando o 112 é acionado, para onde é que ele vai? E obviamente que nós, tendo um hospital a cerca de 20 km, Leiria, e outro a cerca de 65 km, Abrantes... A escolha é clara. A escolha é clara, porque hoje as pessoas podem ir para o hospital que bem entenderem. Eu, se tiver um problema qualquer em casa comigo, com a minha mulher, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, com quem quer que seja, se não recorrer ao INEM, eu posso ir a Tomar, posso ir a Abrantes, posso ir a Leiria, posso ir a Lisboa, posso ir onde eu quiser, e sou perfeitamente atendido. Portanto, o que estava aqui em causa é saber qual seria o nosso hospital de referência. E parece-me a mim, que toda a gente acha que o local mais perto, porque uma pessoa quando está numa emergência, o que quer é ser atendido o mais rápido possível. E o que está mais perto, neste momento, é o Hospital de Leiria, com todos os constrangimentos que tem, com todos os problemas que tem, que todos sabemos que tem. Mas parece-me que é aquilo que pode
ajudar a resolver mais rapidamente qualquer emergência que possa acontecer. Muito bem, então agora também questões da saúde colocavas a Daniel Ribeiro, candidato do Partido Socialista, também lhe perguntava se tem propostas para que efetivamente a sua população, a população de Orem, possa sofrer menos com estas dificuldades ao acesso aos cuidados de saúde primários, perguntando-lhe se concorda que seja aqui uma Câmara a criar um regulamento de incentivos para que esses médicos possam fixar-se. Sim, dentro daquilo que é a legalidade e dentro daquilo que é o âmbito da Câmara, deve fazer de tudo para melhorar aquilo que é a vida dos seus concidadãos, dos orienses. E, portanto, nessa medida, continuo ou faço parte do grupo de pessoas que acha que ainda não está tudo feito ou ainda falta muito fazer. Elencou-se aqui uma série de medidas que atribuímos evidentemente mérito, mas acho que umas por estarem e vão estando esgotadas no tempo, outras porque ainda ficam aquém. Acho que há possibilidade, muita possibilidade, porque este é um dos pontos essenciais que elencamos no nosso programa como o principal, aquele que mais está a afetar neste momento a qualidade de vida de todos aqueles que vivem em Orem, ainda para mais que estiverem em zonas rurais, fora daquilo que é o centro urbano, ainda mais afetados estão, porque já têm dificuldade. Se for eleito Presidente de Câmara, quando diz que há aqui medidas que ficam aquém, como é que pode chegar além? Neste momento será sempre dar-lhe um maior incentivo que aquele que tem. Portanto, incentivo aos médicos? Aos médicos, e seja as medidas todas outras, porque não estou por dentro dos dossiês, não sei o que é que está a ser feito. Aquilo que sei, como utente, que não também eu não tenho médico de família, portanto, aquilo que sei é que há uma carência, e essa carência, para quem está no poder, tem que fazer de tudo para que deixe de existir, nomeadamente, se calhar, tornar este assunto prioritário, ao invés de outros, recondicionando verbas, ou por isso digo que tudo fazer para que este seja um assunto que deixe de estar na baila, porque é o mais importante que nós temos, que é a saúde, e fazer de tudo, seja ele pecuniários de valor, de incentivo aos médicos, como sejam outras atuações que possa existir para melhorar. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: reconhece mérito à forma como se tem procurado chegar a todas as freguesias do concelho, nomeadamente aqui na melhoria das estruturas propriamente ditas, ou também considera que aqui há trabalho a fazer? Sim, evidentemente trabalho a fazer, e poderá passar até por outras iniciativas, e iniciativas que nós trazemos, não abandonando as que possam já existir e que estejam ainda a fluir e que funcionem. Será sempre na questão, e tanto se fala da digitalização, tentar fazer, por exemplo, nem que seja consultas nesses centros que recebam pessoas, mas que sejam consultadas via videoconferência, por exemplo, evitando que as pessoas se desloquem ao centro porque têm dificuldade, e temos dificuldades, e iremos falar disso, na questão da mobilidade, do afastamento que estão as freguesias do centro urbano. A questão que foi sempre levantada e que é sempre muito falada relativamente às pessoas e à dificuldade que possam ter em termos de marcação, portanto, na estação de saúde que temos em Orem. Esse poderia passar, um dos exemplos poderia passar por aí, é isso que poderemos de futuro apresentar, entre outras medidas, mas sim, há, no meu entender, ainda muito para se fazer enquanto o problema existir. Enquanto ele continuar a persistir, é porque há alguma coisa que tem que ser feito. O concelho de Orem, tirando o concelho de Santarém, e aqui falando apenas no distrito de Santarém, o concelho de Orem é aquele que mais população tem. Curiosamente, não tem um hospital, ao contrário de Abrantes, de Torres Novas, de Tomar. Como é que se explica esta carência, e se a sua candidatura propõe alguma solução para procurar amenizar esta lacuna? Pois, penso que em termos de hospital já o tivemos, e penso que isso não será possível, nem está no âmbito, com certeza, da Câmara, propor
um hospital em Orem, não vamos conseguir ter um hospital em todo o sítio. Uma alternativa de menor dimensão, um serviço de atendimento permanente, algo do género. Exato, voltar ao serviço de atendimento permanente que já tivemos e que já funcionou. É evidente que as condições, se calhar, naquela altura, hoje em dia, as exigências são muito maiores e, portanto, teria que haver melhoramentos em termos desse serviço de SAP que já tivemos. Portanto, sim, essa é a solução imediata, será voltar a ter um SAP em Orem. Pronto, eu estou a fazer mais questões para ver se os tempos ficam equilibrados. Daniel Ribeiro, já agora também o questiono sobre a OLS da região de Leiria. A mudança, as razões para a mudança já estão explicadas. No seu entender também, este é um modelo para manter, é aquele que mais favorece o Concelho de Orem? Não sou especialista, teria que ouvir várias... e o que é que isso implicava, o retorno, ou digamos assim, ao sair dessa proximidade? Pela proximidade... Mas é algo que coloca em cima da mesa? Sim. O regresso ao Médio Tejo? Sim. No entanto, a proximidade é evidente. A questão que está aqui por trás é se o serviço que nos está mais próximos nos consegue dar essas condições. E aquilo que vemos de pessoa que está de fora, pelas notícias, é de que o Hospital de Leiria não está, as notícias que acompanhamos todos os dias, não está a dar uma boa resposta, não aos orienses, mas a dar aos utentes no geral. E, portanto, não temos a mesma repercussão relativamente aos hospitais do Médio Tejo. Portanto, não sou um especialista, teria que ter, e está salvaguardado de opiniões dentro da especialidade, mas não vejo a abertura para não... Estarei aberto para essa sugestão. Muito bem, é então uma posição que fica então registada essa possibilidade de, avaliadas todas as opções, de regressar ao Médio Tejo. Para cumprir esta primeira ronda, permitam-me, relativa à saúde, agora passava para Marcos Jacinto, candidato da Coligação Democrática Unitária. Também aqui lhe perguntava por propostas para esta área da saúde, nomeadamente para tentar, não digo resolver, mas amenizar este problema de médicos de família e de acesso aos cuidados primários. Bem, os candidatos autárquicos devem abster-se de prometer coisas que não estão no âmbito do poder local. As questões da saúde e a garantia do direito à saúde, da cobertura e da acessibilidade deve ser um programa harmonizado através do Ministério da Saúde com verbas do Poder Central. Já aqui alguém o fez? Prometer algo que não... Não, exatamente. Pronto, eu também me vou abster de o fazer. E, portanto, concordo com algumas das coisas que foram ditas. Realmente, o problema da falta de médicos de família tem que ver com muitas questões, nomeadamente, se calhar, a insuficiência da formação de médicos de clínica geral e familiar. Apesar de nos últimos anos terem aberto algumas vagas, são precisas mais porque estes profissionais formam-se e muitas vezes não vão ocupar as vagas que deviam ser preenchidas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em Orem, este problema é um problema com que nos debatemos já há vários anos. Sobretudo, o problema também se agravou com a perda do serviço de atendimento prolongado. Eu creio que ter uma instituição que poderia, pelo menos, colmatar a falta de médico de família para estes milhares de orienses que não têm médico de família, penso que essa falta podia ser colmatada com um serviço de atendimento prolongado em Fátima, Orem e Caxarias. Portanto, centralizar esse atendimento prolongado para colmatar, de facto, essa falta, porque eu creio que a ULS de Leiria tinha 48 vagas para médicos de família, que abriu este ano, salvo erro, e não entraram todos, não é? Portanto, a Orem precisaria pelo menos de 6 ou 7 médicos de família, no mínimo, para garantir que todos os orienses tinham um médico de família. Portanto, a questão do serviço de atendimento prolongado era muito importante, não é? E seria uma situação
Ao mesmo tempo ela era intermédia, porque vinha colmatar a falta do médico de família, relativamente à questão da ULS, é óbvio que estar a 27 km de uma urgência ou a 65 km faz toda a diferença quando se tem que dar cuidados de emergência a um doente, e para certas patologias pode ser a diferença entre sobreviver ou não, ou sobreviver com sequelas ou sem sequelas. Também coloca em cima da mesa uma possibilidade de regressar ao Médio Tejo ou não? Nesse sentido, só se uma reorganização do Médio Tejo conseguisse resolver a questão dessa distância geográfica, não é? É uma questão um pouco complexa. Eu penso que esta proximidade do Hospital de Leiria acabou por tornar-se a decisão mais lógica relativamente a ser integrado na ULS, nas unidades locais de saúde, que é um modelo de gestão que tem uma orgânica de uma certa autonomia financeira. E essa autonomia financeira deve também servir é verdade que há dificuldades com recursos humanos e elas são conhecidas, mas também com a questão dos equipamentos. Portanto, faltam meios complementares de diagnóstico e terapêutica e pessoas para trabalhar com esses meios. As questões, por exemplo, da higiene oral, que é um problema importantíssimo de saúde pública em Portugal, não é? E que nos coloca até mal relativamente ao resto da Europa em termos de saúde e de higiene oral. E, portanto, aquilo que eu disse no início era para dizer que os órgãos autárquicos devem ser porta-vozes da luta das populações pela cobertura e acessibilidade aos cuidados de saúde. Era isso que eu queria dizer, não estava a fazer. Mas agora, para que fique claro, se for eleito, a Câmara poderá também continuar com estes mecanismos de ajudar aos incentivos às despesas de cada médico? Era isso que eu queria que deixasse bem claro. Eu não conheço exatamente os moldes em que a Câmara Municipal faz esta ajuda aos médicos, mas, na verdade, o que a Câmara Municipal faz é aquilo que o Estado Central faz quando considera aquela vaga carenciada, salvo erro, que são as ajudas à deslocação e ao alojamento. É um incentivo que é dado para vagas, para um conjunto de vagas dentro das vagas que abrem para certas regiões carenciadas. Muito bem. Antes de passar aqui à Patrícia Fonseca, não sei se Luís Miguel Albuquerque, eu estava a vê-lo a tomar notas, vamos então a esse minuto de rebate. Volto a repetir, não será contabilizado nos tempos acumulados. Ok, obrigado. Eu só queria aqui, da minha parte, para terminar o assunto da saúde, dizer o seguinte: o seu candidato do Partido Socialista disse que não tinha médico de família. Pois não tem, ele não mora em Orem, portanto não pode ter médico de família, como é óbvio. Ele deve ter médico de família onde tem a sua habitação habitual, a sua habitação fiscal, e portanto não pode ter essa noção. Em relação aos incentivos a médicos, dizer claramente que nós, e como o António Feliciano disse, e bem, nós não podemos estar a pagar valores que excedam o ressarcimento de despesas. E nós, para ter uma ideia, nós temos um regulamento de incentivos à fixação de médicos que vai até 600 euros por mês. E nenhum dos médicos que está a beneficiar deste incentivo atinge mensalmente este valor. O que significa que o valor que nós temos é mais do que suficiente para fazer face às despesas que os médicos têm para se instalar em Orem. Dizer também que nós temos um serviço de teleconsulta no Conselho de Orem, na sede do Conselho. Diariamente são atendidos mais de 20 pessoas. Nós estimamos que mais de 3.000 consultas já tinham sido feitas e, portanto, também para responder e dizer que esse serviço já existe, como também temos em 3 ou 4 freguesias esse serviço disponível para as pessoas. E também era bom aqui saber hoje se o candidato do Partido Socialista defende ou não que as extensões de saúde espalhadas um pouco por todo o Conselho devem manter-se abertas ou devem ser encerradas. Para terminar, porque eu há bocado disse também de uma forma incorreta e porque eu não gosto, tenho aqui os dados que me foram dados não há muito tempo.
nós neste momento em Orem temos 14.544 pessoas sem médico de família, sendo que com a chegada de mais uma médica, como eu disse há pouco, a Caxarias, e se fazermos a conta de que cada médico terá cerca de 3.000 a 3.500 pessoas no seu ficheiro, poderemos ficar com cerca de 11.000 pessoas sem médico de família. Muito bem. Não sei se o Daniel Ribeiro quer responder a Luís Miguel Albuquerque. Quero, até porque vejo que tem e traz consigo a minha ficha e sabe tudo sobre mim. Eu vou-lhe dizer que não tenho médico de família desde 2012 e, portanto, não estou a residir no Conselho há 3 anos. É fácil fazer as contas. Portanto, não tenho médico de família desde 2012. Relativamente à questão que colocou das extensões de saúde, sou completamente apologista que elas se devem manter o mais próximo possível da população, como é óbvio. Muito bem, fica então essa... Só para dizer, numa Assembleia Municipal, o líder da bancada do Partido Socialista, hoje também candidato ao Partido Socialista, disse claramente que devíamos encerrar as extensões de saúde no nosso Conselho. Pronto. Sem nada a acrescentar. Sem nada a acrescentar. Agora passava a Patrícia Fonseca, jornalista do jornal Mediotejo.net, para uma nova ronda. Agora começávamos por Daniel Ribeiro, candidato do Partido Socialista. Muito bem. O tema que vamos abordar agora tem a ver com a questão da habitação. É um tema muito na ordem do dia, até por força dos fundos do PRR. O que lhe pergunto é, há um programa em curso, aliás, o Orçamento Municipal de Orem este ano é um orçamento recorde de 78 milhões de euros, também muito impulsionado por estes valores, se bem que Orem tem sempre o orçamento maior do Médio Tejo por força da sua dimensão e pelas 2 cidades que tem. Mas nesta construção a custos controlados, além do plano que existe a nível nacional de aplicação, e estando Orem entre os exemplos dos concelhos que têm feito uma maior, podemos dizer, um melhor aproveitamento desses valores, portanto, estão a fazer uma execução dentro do que é esperado e do que seria desejável. Que propostas é que podem haver extra nesta área para poder oferecer mais habitação, melhor, a famílias que estejam a começar ou carenciadas, etc. Quais são as propostas do Partido Socialista? As propostas para a habitação são, neste momento, a principal será a oferta. Terá que haver oferta porque, de outra forma, não se consegue fixar aquilo. E é o que se pretende, é que se fixar pessoas. Segundo os últimos dados, estamos a perder população. Refiro-me mais a Orem, não tanto a Fátima. Fátima tem, pela dinâmica que tem conseguido agregar. O resto do Conselho é que tem perdido, fruto de muitas questões, como a saúde, não é só a habitação, mas a habitação, a aposta que tem que ser feita será pela oferta. E dentro daquilo da oferta, é assim, recorrendo a fundos comunitários e que estejam disponíveis e que a Câmara assim o possa entender, portanto, depois ela própria tomando a iniciativa e oferecendo essa habitação, esse parque habitacional, e também impulsionando aquilo que é os intervenientes neste processo, sejam eles as construtoras ou os próprios particulares que possam e tenham bens ao seu dispor e não tenham meios para fazer esse melhoramento e até pô-lo à disposição para arrendamento, dar-lhe esse incentivo, e esse incentivo pode ser financeiro ou pode passar simplesmente por um aligerar de toda a burocracia ou algum benefício em termos de taxas, favorecimento de alguma taxa municipal. Não conheço exatamente todo o processo, mas passa claramente por identificar as zonas onde se quer atuar e dentro dessa medida passar a criar esses benefícios, ou a própria Câmara, através de fundos, conseguir ela própria criar essa oferta. Fala sobretudo, desculpe, só para clarificar, está a falar sobretudo nas questões de arrendamentos, de haver uma oferta de arrendamentos. Poderá passar por aí, ou a própria construção a custos, que hoje tanto vulgarmente se conhece, a própria oferta de construção a custos controlados, que depois pode disponibilizar à Câmara a venda que as pessoas consigam adquirir, não aos preços especulativos que hoje temos, e Orem também não foge a essa regra,
preços altíssimos e, portanto, as pessoas acabam por ir procurar o concelho vizinho para adquirir a habitação própria, porque ali são preços impraticáveis e tem tudo muito a ver da dinâmica de mercado que nós conhecemos. Será sempre pela procura e oferta. Se não há grande oferta, é claro que os preços são altíssimos. A mesma pergunta para o candidato da CDU, Marcos Jacinto. Na área da habitação, quais são as propostas que têm? Novamente, é uma questão, a habitação é um direito constitucional e, por isso, as autarquias não podem estar a tirar dinheiro dos seus orçamentos para construir aquilo que falta de garantia a esse direito constitucional. Portanto, hoje é um problema agudo em todo o país, o problema de uma especulação completamente descontrolada que faz com que Portugal tenha nos meios urbanos o preço de metro quadrado dos mais altos da Europa, num dos países que tem os mais baixos salários da Europa. Isto gera, obviamente, problemas gravíssimos para as famílias que têm cada vez mais dificuldade de satisfazer as suas necessidades que estão para lá da habitação, por causa do custo absolutamente... Portanto, é absolutamente fundamental criar um programa de rendas com custo controlado e identificar, em primeiro lugar, também as questões de carência de habitação no concelho, porque nós... isso tem que ser identificado. Eu não tenho essa informação, mas o que posso dizer é que se há 4 anos atrás estávamos a falar dos últimos censos e de perdas superiores a 13% e a 14%, perdas populacionais no interior do concelho, na parte norte do concelho, ou de repente estamos numa circunstância diferente, com um afluxo de pessoas que procuraram Orem para viver e para trabalhar, e precisamos de avaliar essa nova situação social que temos, de forma a criar as melhores condições para essas pessoas aí formarem família, se organizarem de forma familiar e aí viver, trabalhar, ter os seus filhos e utilizar os equipamentos que o concelho tem. Portanto, devemos de avaliar essas necessidades e depois termos os meios, construir a habitação necessária para que as pessoas não tenham que viver amontoadas dentro de um apartamento e tenham direito a ter uma vida em privacidade, a conseguir constituir família e a aumentar a população, não é? E a multiplicarem-se. Mas então defende a construção de fogos municipais, é isso que está a dizer? Existirão com certeza essas necessidades e certamente que com os salários que são praticados e com os rendimentos que são oferidos e os preços que são praticados pela habitação, obviamente que ter verbas para construir habitação com custos controlados vai certamente beneficiar a vida de muitas pessoas no concelho. Muito bem. Ouvimos então agora Luís Albuquerque, candidato da coligação, recandidato neste caso, e que iniciou muito, pôs a mão nesta obra com os fundos do PRR. É de facto suficiente aquilo que está a ser feito, a construção? Olha, a questão da habitação é uma questão sensível. É uma questão sensível para as pessoas que efetivamente precisam de habitação para viver, mas também é uma questão sensível tendo em consideração o equilíbrio que deve haver entre a oferta pública e a oferta privada. E nós sabemos que o Concelho de Orem é um concelho que tem, felizmente, muita oferta privada, muita empresa que trabalha na área da construção, e nós não podemos assoberbar de apartamentos públicos um concelho sob pena de afastarmos os investidores que possam investir no Concelho de Orem. E foi com base nisso que nós encaramos o problema da habitação. A habitação tem 2 vertentes. Tem uma que é o chamado primeiro direito, que é vocacionado para as pessoas, privados e Câmara também, que possam ter habitação indigna ou com falta de condições, em que há apoios para
apoiar a requalificação dessas casas, e há outra vertente que tem a ver com a entrega, com a construção de habitação a custos acessíveis para arrendamento, que permite que esses arrendamentos sejam arrendados com cerca de 40% abaixo do preço médio que é praticado nos concelhos. E foi com base nestas premissas que nós avançámos para o problema encarámos o problema da habitação. No primeiro direito, nós, enquanto Câmara Municipal, tínhamos apartamentos que são nossa posse, são nossos, que não estavam em condições, 3 junto à Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, que estamos neste momento a requalificar, tudo com fundos PRR, e tínhamos 2 onde funcionava antigamente a PSP, que estavam 2 apartamentos transformados num só, para adaptar à PSP, que estão para ser iniciada a sua requalificação no próximo mês de setembro, neste mês de setembro. O que significa que o município irá ficar com 5 apartamentos disponíveis para qualquer emergência que possa acontecer. Além disso, temos 12 situações identificadas no Concelho, depois do levantamento que foi feito junto com as juntas de freguesia, de pessoas que vivem de forma indigna, que é assim que é o termo adequado para o efeito. E estamos a trabalhar com essas pessoas para que possa haver financiamento para requalificar essas casas. Depois temos a vertente dos custos acessíveis, e aí nós, em conjunto com a Comunidade Intermunicipal, apresentámos um programa muito ambicioso dos 11 concelhos, de muitos milhões de euros, em que cada concelho fez o que entendeu de forma a precaver algumas situações menos de falta de habitação que existe no nosso concelho. E isso, efetivamente, hoje é uma realidade, não só em Fátima, como também em todo o concelho, o que demonstra que o concelho de Orem hoje tem muito mais gente a habitar do que tinha quando nós iniciamos funções. Nós hoje temos seguramente mais de 5 mil pessoas a habitar no concelho do que tínhamos em 2017. E, obviamente, para isso é preciso casas. E é nesse sentido que nós temos um projeto que apresentámos junto do IRU, que está neste momento a trabalhar, ainda recentemente, penso que a semana passada, ou já esta semana, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou 1.300 milhões de euros, um empréstimo contraído junto do BEI, que vem substituir o PRR, para que não tenhamos o, entre aspas, garrote de ter que construir até junho do próximo ano. Este empréstimo do BEI vai nos permitir que possamos ter mais folga em termos de construção. Temos, dizia eu, 110 apartamentos contratualizados com o IRU para fazer habitação a custo acessível. 45 em Orem, 45 em Fátima, 10 Vilar dos Prazeres e 10 em Caxarias. Sentimos que é aquilo que neste momento faz falta, sentimos que é aquilo que neste momento é importante para trazer mais gente para o Concelho, para fazer face à falta de mão de obra qualificada e não só, que existe efetivamente hoje em Orem, também muito por falta de habitação. Quando fala agora deste alívio que pode haver com este empréstimo que foi anunciado esta semana pelo Governo, portanto, qual é o horizonte temporal agora para a entrega dessas 110 casas, não sendo 2026, pode estender-se? Qual é a sua perspectiva? A nossa perspectiva é que isto não é um processo que dependa só de nós, porque nós temos os projetos concluídos. Portanto, nós temos em Fátima 2 situações, em Orem mais 2 situações, uma em Vilar dos Prazeres e uma em Caxarias. Só que os projetos que nós temos hoje concluídos têm que ser submetidos ao IRU, que tem que os apreciar, tem que dizer o que é que entende que tem que ser retificado e, portanto, eu não posso hoje aqui estar a dizer quando é que o IRU irá disponibilizar essa informação. O que lhe posso dizer é que o município de Orem tem, neste momento, 2, 4, 6 blocos habitacionais prontos para poder começar a lançar o concurso, desde que o IRU nos diga que está em condições de poder avançar. Muito bem, Luís Miguel Albuquerque, então avançamos para outra ronda e agora começo com Marcos Jacinto, candidato da Coligação Democrática Unitária. Estamos às portas do arranque de mais um ano letivo. Vamos falar precisamente de educação e nesta altura os agregados familiares deparam-se com despesas inerentes à presença dos seus filhos, crianças e jovens nos respectivos níveis de ensino. Falando das propostas que tem para a educação, permita-me colocar-lhe uma questão muito clara. Se depender de si, enquanto Presidente de Câmara, crianças e jovens, os agregados familiares, devem
continuar a ter despesas com refeições escolares, transportes escolares, livros de fichas, manuais, tudo que envolva a presença na escola, até mesmo as atividades de tempos livres? Eu acho que deve ser feito todo o esforço. Aliás, muita dessa despesa com manuais escolares foi fortemente diminuída graças a uma proposta central da CDU, aprovada há uns anos, que contribuiu muito para diminuir as despesas das famílias no início do ano letivo. E, portanto, as autarquias devem, por isso, a escola deve ser, de facto, esse espaço democrático onde as crianças todas podem tomar as refeições com qualidade, garantir a qualidade das refeições, a qualidade dos espaços, a manutenção de todo o parque escolar e inclusivamente também garantir que o transporte escolar se torna também mais eficaz para os jovens que têm que frequentar os últimos anos do secundário e que estão mais afastados. Isso não depende só de uma melhoria dos transportes públicos, depende também de toda a infraestrutura viária que certamente facilitará a deslocação para essas situações, para essas zonas mais limites do território. E sim, penso que é possível encontrar no orçamento municipal ajudas para que essas despesas de início do ano letivo, que colocam grandes desafios às famílias, sobretudo aquelas com menores rendimentos, acho que é possível a autarquia contribuir para diminuir esse esforço das famílias. Pronto, era a minha questão seguinte: se esse auxílio seria para todas as crianças e jovens ou apenas para os agregados familiares com menor capacidade financeira? Não sei se estou errado, mas sou candidato por um partido que tem normalmente uma posição ideológica para isso, é que as ajudas, não sendo assistencialistas, devem ser iguais para toda a gente, não é? A diferenciação faz-se nas contribuições fiscais de cada um, mas quando ajudamos, devemos ajudar sem diferenciação. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, também aqui neste campo da educação, e este aqui não será apenas um problema extensível a Orem, muito longe disso. Quando se fala aqui em educação especial, esta também é uma competência das câmaras municipais em garantir que cada agrupamento possa ter técnicos de terapia da fala, técnicos de educação especial, psicólogos. Aqui, qual deve ser o grau de intervenção do município, ou qual será o grau de intervenção caso seja eleito? Porque há crianças com carências e aqui estamos a falar de inclusão. Certo, e isso penso que estamos a falar de profissionais de saúde a trabalhar dentro das escolas, não é? Profissionais de saúde, terapeutas da fala, psicólogos, sim, de educação especial. Que têm também colocação nos centros de saúde, existem vagas para esses profissionais. Bom, nesse caso, confesso que não conheço concretamente a carência de profissionais que dão apoio nas necessidades especiais de educação do Concelho para poder dizer o que faria, não é? Certamente, tendo conhecimento da falta desses profissionais e dessas carências, seria um porta-voz da resolução desse problema, de certeza. Para terminar, estruturalmente há algo a fazer no Concelho de Orem, ao nível de estabelecimentos de ensino, melhorias de estruturas? Há falta de, por exemplo, no caso do ensino pré-escolar, nas creches, não existem em todas as freguesias do Concelho, mas, nomeadamente, por exemplo, na freguesia de Urqueira, faz falta a construção de uma creche para o ensino pré-escolar.
E, portanto, há sempre cuidados de manutenção a ter, porque mesmo edifícios que foram construídos nos últimos 20 anos já precisam, alguns deles, de obras de manutenção, algumas estão a ser feitas, mas isso é um trabalho permanente das autarquias, não é? De acompanhar as necessidades do parque escolar, porque têm esse compromisso e, portanto, devem de atuar onde encontrarem, onde a necessidade se justificar, não é? Quando diz que há essa carência na Urqueira, será uma das suas prioridades? Seria, sim, seria. Está identificado como um local onde tem havido, onde há bastantes crianças e, portanto, faz falta uma creche na freguesia da Urqueira. Muito bem, então passava agora para Luís Miguel Albuquerque, candidato da AD, e aqui também para tentar esclarecer estas dúvidas no que diz respeito ao ensino especial, antes desses incentivos aos agregados familiares às crianças e jovens, ensino especial, em que patamar é que podemos nesta altura inserir o Concelho de Orem, que acredito que também tenha crianças com essas necessidades educativas especiais, ao nível destes terapeutas, se está garantida essa resposta, se de alguma forma, neste presente e no futuro próximo, pode ser garantida essa resposta? Olha, eu acho que se há um concelho na nossa região que é um exemplo nessa área, o Concelho de Orem terá que ser um deles. Porque, efetivamente, quando, talvez em 2020, 19, não posso precisar, quando foi permitido a possibilidade de os municípios poderem aderir a um programa chamado CLPSE, que permite que os municípios possam contratualizar técnicos especializados para apoio a essas crianças. Infelizmente, o Concelho de Orem hoje temos, e isto também aqui é um pouco a talho de foice dizer que nós hoje, comparativamente a 2021, início deste mandato autárquico, temos cerca de 750 alunos a mais no Concelho de Orem. Não só em Fátima, um pouco espalhados por todo o Concelho. O que significa bem que, efetivamente, a população cresceu de forma significativa no nosso Concelho. Mas, dizia eu, nós temos terapeutas de fala, temos psicólogos, temos nutricionistas a trabalhar em permanência no município através deste programa, o CLPSE. Infelizmente, cada vez há mais crianças com problemas e nós sentimos a necessidade de reforçar este tipo de apoio. E é isso que estamos a procurar fazer, contratando mais técnicos comparativamente àquilo que tínhamos no passado. Mas, respondendo à sua questão, temos efetivamente este programa muito ativo, ininterruptamente desde 2019, e que tem sido uma grande mais-valia para essas crianças e, em especial, obviamente, para os agrupamentos do nosso Concelho, que recorrem muito a estes técnicos para fazer face às dificuldades que os alunos têm. Em termos de ação social, dizer que nós temos os escalões A e B, alimentação, portanto, as crianças do escalão A não pagam alimentação, escalão B pagam 50% da sua componente. Temos a ação social para as fichas escolares, os manuais ninguém paga, portanto são gratuitos, e temos também a ação social para as visitas de estudo para todas as crianças, escalão A e escalão B, que não sejam privadas de fazer uma visita de estudo se houver essa possibilidade no seu concelho, no seu agrupamento. Equaciona de alguma forma estender esses apoios a quem não tenha os escalões? Nós temos 7.500 alunos. Não somos um concelho que tem 500 ou 1.000 alunos. É utópico pensar dessa forma. Portanto, acho que é difícil fazer isso e não vejo, sinceramente, necessidade de que isso possa acontecer, porque ninguém deixa de participar numa visita de estudo, ninguém deixa de comprar fichas escolares por não ter escalão. E, portanto, parece-me que nós também aqui nesta questão da ação social temos trabalhado bem, nós somos até considerados um exemplo a nível da ação social, porque efetivamente temos técnicos muito habilitados a trabalhar nesta área e isso tem sido efetivamente uma realidade. Dizer também, e penso que também, não sei se os meus colegas têm conhecimento disso, os meus colegas de debate, que hoje na comunidade intermunicipal ninguém paga transportes escolares. Penso que deve ser das poucas comunidades onde isso acontece. Começou há cerca de 2 anos atrás e acho que foi um salto qualitativo enorme para que todos possam efetivamente beneficiar desse transporte escolar até às suas escolas, até onde estudam diariamente.
Muito bem, vou passar para o candidato Daniel Ribeiro, e aqui já para tentar aqui equilibrar de alguma forma os tempos. Daniel Ribeiro, candidato do Partido Socialista, também aqui perguntava-lhe sobre propostas que tenha para a área da educação. Já aqui percebemos que efetivamente crianças e jovens com escalão A e B têm esses apoios. Se considera que faz sentido ou não estender esses mesmos auxílios a todas as crianças e jovens do concelho? Dos dados que tenho e da informação que chegou, não é esse também o caminho, ou seja, será manter o sistema que está. Agora, não tenho dados para saber, ao fim, se os valores, aqueles que estão a ser disponibilizados às pessoas ao nível do escalão, o que é que isso contempla. Se dá para todo o percurso e aquilo que se pretende, se eles ficam de certa forma salvaguardados em todo aquilo que se pretende. Já se falou do transporte que está salvaguardado à partida, mas depois nas questões de livros escolares, na questão de fichas, na questão de todo o que é o material escolar, se ainda assim ele é suficiente, se isso é a medida que tem que ser vista. Não vejo isso como uma abertura a todos e um estudo livre, na medida daquilo que foi feito pelo número de casos que temos de alunos. Agora, aquilo que no campo da educação que defendemos mais será, e o que pretendia já ver implementado, era que houvesse um género de orçamento participativo em que quer Câmara, quer os próprios intervenientes, pais e alunos, pudessem, de alguma forma, em alguma plataforma que houvesse, conseguíssemos chegar facilmente a todo este assunto, em vez de estarmos aqui a procurar se falta benefícios, não sabemos, se falta, se a carência ao nível do transporte, ela não estando a pagar esse transporte, não sendo um problema, então qual é o problema? Porque o que mais me dizem nunca foi, e aquilo que me chegou não foi simplesmente por causa do custo que o transporte tinha, porque já vimos que não tem, mas era mais por os percursos, os itinerários que não estavam adequados. As pessoas do norte do concelho, os estudantes perdem, e aquilo que me foi relatado, 6 horas por dia. Quando diz que lhe chegou, alguém lhe transmitiu que efetivamente há limitações nesse serviço? Sim, o levantamento não foi feito unicamente por mim. Portanto, tive que me salvaguardar de informação. A informação que me chega não é confirmada. E daí que pretendo que a Câmara e os serviços da Câmara sejam transparentes e em que nós facilmente consigamos, de uma forma clara, chegar, no caso em concreto que estamos aqui a debater da educação, que eu conseguisse obter essas informações por via de não estar à espera que chegue dali, da lá, que se desvirtue, que não seja a totalidade da verdade e, portanto, nessa medida, acho que devia de haver já, de uma forma mais simples, seja através de um gabinete municipal e que trata apenas estas questões e que depois implementasse essa informação e que pudéssemos todos saber ao ponto em que estamos, no caso dos transportes, no caso da ação social, no caso das refeições em concreto. Não sei em que ponto é que estamos, no sentido de se as pessoas estão de facto agradadas com aquilo que se está a fazer ou o que ainda se pode fazer mais. Portanto, a informação há de chegar só a uma parte do Executivo, a outra parte pode não saber e, portanto, é este tipo de transparência que eu pretendo ver em termos de informação, para que a todos chegue e para que todos os intervenientes possam dar medidas ou o próprio Executivo tomar posição face só para que ver se há aqui mais certezas. Aquilo que nos está a transmitir é que perante essa falta de certezas não nos consegue, nesta altura, traçar aqui prioridades para este setor. Sim, porque não foi elencado como prioridade. Portanto, nós passamos aqui o programa mais, digamos, a questões, como já foi falado, da saúde, que estavam mais prioritárias. A educação não nos foi trazida a informação de que estava ali patente um problema grave
no Conselho. Portanto, as coisas estão a correr e ainda bem, é assim que se espera. Portanto, houve uma descentralização dessas competências para o município de uma série de áreas no que concerne à educação, e se elas funcionarem ou não houver esse feedback de que as coisas não estão assim a funcionar bem, então acho que é de manter e procurar, então sim, ver outras áreas que que possam ser complementadas, e é o que eu digo. Portanto, se houver essa transparência de informação dos agentes, dos pais, dos alunos, e que possam colocar em alguma plataforma ou até mesmo um gabinete municipal que trate exclusivamente deste assunto da educação e que possamos recorrer a ele para saber se efetivamente é assim e se é suficiente o caso do que estamos a falar, do apoio social, se ele só por si só a existir existe, mas ele é suficiente. Portanto, muito bem. Só mesmo para lhe colocar mais esta questão, estruturalmente há algo que faça falta no Concelho de Orem, em termos de respostas, em termos de edifícios, na área da educação? Pronto, é como lhe digo, não me chegou nenhum feedback nesse sentido de que não estaríamos bem ao nível das infraestruturas ou até mesmo do apoio, dos apoios. Portanto, é uma coisa que... Luís Miguel Albuquerque, antes de passar aqui à Patrícia Fonseca, esta falta de informação, falta de dados, ao fim e ao cabo, falta de transparência, como diz o candidato do Partido Socialista. Não num nível negativo, como é evidente. Transparência. Posso dizer que, efetivamente, há uma carência de um novo centro escolar em Fátima. Nós, efetivamente, temos uma grande pressão em termos de alunos na freguesia de Fátima e, por isso, estamos a trabalhar para ter um novo centro escolar junto ao Estádio Municipal, um edifício que está estimado em cerca de 7 milhões de euros. Estamos a terminar o projeto, temos que arranjar financiamento para ele, porque, efetivamente, é hoje uma necessidade grande que temos na freguesia de Fátima. Portanto, respondendo e ajudando também à resposta do candidato do Partido Socialista, dizer isso mesmo. Em termos de transparência, eu só queria dizer que, obviamente, que o Partido Socialista hoje tem uma senhora vereadora no Executivo Municipal, tem 5 elementos na Assembleia Municipal, em qualquer altura podem colocar as questões que entenderem sobre esta ou outra matéria e nós, como é óbvio, cá estaremos, como sempre fizemos, para responder, dando conta daquilo que está a acontecer, para depois então se poderem analisar, se assim for caso disso, que é pouco ou é muito aquilo que está a acontecer. Muito bem. Patrícia Fonseca. Muito bem, vamos passar a outro tema essencial também, que é a questão da economia, começando precisamente por Luís Albuquerque. Orem é um concelho sui generis, até a nível distrital, não apenas do Médio Tejo, porque é o concelho onde mais empresas são criadas todos os meses, tem também o maior número de empresas PME Excelência, PME Líder, e também o maior número de empresas Gazela, que é a denominação dada a novas empresas que crescem muito rapidamente. O turismo religioso em Fátima é, claro, um grande motor da economia, mas há um tecido empresarial muito diversificado. Quando eu estava a dizer que é sui generis, é além desta criação toda, só pode considerar-se que tem uma situação de pleno emprego, com uma taxa de cerca de 2%, quando muito abaixo da média nacional, que está neste momento em 6,3%. Perante isto, o que é que o município pode fazer para apoiar o desenvolvimento económico, a criação de novas zonas industriais, etc.? Quais são os planos e as propostas que tem para fazer nesta área? Muito bem. Como disse bem, o Concelho de Orem é um concelho grande, é um concelho também muito assimétrico em termos económicos. A parte mais a sul, onde está Fátima, onde está Orem, a cidade de Orem, muito vocacionada para o turismo, para a hotelaria, para os serviços, para a restauração, por força da atividade do turismo religioso e também do turismo patrimonial, que vamos tendo também, felizmente. E depois a zona mais a norte do nosso concelho, mais vocacionada para pequenas e médias empresas. É por isso que, como disse bem, nós hoje temos, penso que pela primeira vez na história, uma taxa de desemprego inferior a 2%. O mês de julho, porque o agosto não tenho ainda os dados, deu-nos uma taxa de desemprego de 1,8%, o que é a mais baixa de sempre no Concelho de Orem e penso que do país inteiro há de ser das mais baixas de todas. O que significa que no nosso Concelho há efetivamente um grande dinamismo económico, há efetivamente uma grande vontade das pessoas continuarem a trabalhar, a criar riqueza, a criar emprego e isso é efetivamente uma grande mais-valia que temos no nosso Concelho.
Como já aqui foi dito há bocadinho, e isso é uma realidade, nós, embora tendo vindo a crescer a população, temos vindo a verificar que esse crescimento é mais em Fátima e não tanto a norte do concelho, e entendemos para que equilibrar mais essa situação que devem ser criadas condições para que mais empresas se possam criar no norte do concelho, porque hoje o emprego que traz pessoas, as pessoas vão atrás de emprego, vão atrás de onde conseguem ganhar dinheiro, conseguem ganhar a sua vida. E foi nesse sentido que, ao fim de 30, 40 anos, que todos os 4 em 4 anos se falava na falta de uma zona industrial no norte do concelho, nós conseguimos ali construir uma zona industrial na Freixianda. Construímos ali 19 lotes, 10 estão vendidos, temos neste momento uma asta pública em curso que penso poderá resultar na venda de mais 4 ou 5 lotes, o que significa que toda aquela zona ficará, toda ela devidamente vendido os lotes que ali estão. Estamos a trabalhar e temos neste momento já concluído um projeto, já com adjudicação feita para ampliar a zona industrial de Caxarias-Urqueira, num terreno que a freguesia de Urqueira tinha e que nós pudemos comprar, adquirir à freguesia de Urqueira por €500 mil, para ali construir mais 19 lotes e, portanto, estamos apenas à espera que a CCDR possa aprovar uma candidatura de fundos comunitários que submetemos. Por outro lado, em Orém, zona industrial de Orém, onde não há lotes públicos disponíveis, estamos neste momento, já adquirimos cerca de 50 mil metros de terreno, zona confinante com a atual zona industrial, e estamos em fase de negociação praticamente concluída para adquirir mais 70 mil metros quadrados. Sabemos que há muita procura, estamos também já a trabalhar num projeto de requalificação da atual zona industrial e ampliação dessa zona industrial, porque nos parece que é também fundamental que isso possa acontecer para ali também criarmos mais emprego, mais empresas. E depois, em Fátima, onde temos também uma zona industrial que foi ali nascendo de uma forma quase que aleatória, em terrenos que não estavam eficazes, não estavam aptos para áreas industriais, hoje estão, depois de uma alteração, de uma revisão do PDM que fizemos, e estamos, neste momento, a contratualizar uma empresa para nos fazer um plano de pormenor para toda aquela zona, para que também ali possamos criar mais lotes, para que ali também se possam instalar mais empresas, porque também sentimos que há, efetivamente, procura de empresas para que ali se possam fixar. E, portanto, é um pouco esta a nossa estratégia, tem sido esta a nossa estratégia. Podemos também falar depois no edifício das startups em Orém, onde hoje temos também diversas empresas que estão ali instaladas, a parceria que temos tido com a Aciso também na cedência de espaços para que ali se possam instalar empresas e, portanto, temos procurado estar muito ao lado dos empresários, porque nos parece que é importante que isso possa acontecer, para que Orém possa continuar a criar emprego e possa continuar a gerar a riqueza. Marcos Jacinto, da CDU, nesta área do desenvolvimento económico ou da economia, o que é que... Peço desculpa. O meu ponteiro do relógio estava ao contrário. Ribeiro. Peço desculpa. Passamos primeiro a palavra a Daniel Ribeiro, do Partido Socialista. Nesta área da economia, quais são as propostas do PS? Bom, da parte que já foi elencado os problemas, as soluções, e passa sempre por, na questão da economia, de atrair pessoas em primeiro lugar. Atrair pessoas é aquilo que falamos, é criar essas condições de saúde, de habitação e a própria mobilidade, e depois para atrair as empresas, a atração através dos planos daquilo que se vem vindo fazer, com o aumento dos espaços para elas aí se poderem edificar e criando-lhe depois questões, digamos que as questões as burocráticas, e acabar com elas, ou minimizá-las, ou aliviar as empresas ao máximo dessas questões burocráticas. Não basta apenas encontrar-lhes um sítio e identificar-lhes um sítio e é aqui que elas vão estar, e faz-se bem em procurar os polos no concelho. Se identificou-se que havia uma carência no norte do concelho, é, no meu ver, um bom sinal ali se colocar um parque empresarial. No entanto, há que o dotar e não esperar numa visão de mais curto prazo, à espera que os candidatos apareçam, e depois vamos remodelando e melhorando as vias de acesso, as condições de acesso à ligação
ao 5G e tudo mais. Portanto, eu acho que deveria ter havido, ou tem que haver, uma visão, se a partir do momento em que se identificou que é uma zona que tem uma certa carência e que tem potencial e que é solicitado pelos municípios, é carregar em força. Portanto, é dotar aquela zona daquilo que precisam e para que as empresas imediatamente se instalem, e não tenho dúvidas que é ali o sítio que tem, não estando depois ainda dependentes se vai vir para aqui uma via rápida que nos leve para fora do norte de um concelho quase isolado, e se temos condições para estar aqui instalados ao nível de rede de internet, que é tão precisa hoje em dia e a velocidades condignas, e portanto nessa medida eu acho que deveria de haver logo um forcing maior nessa medida, ou seja, de levar para ali todas as condições de imediato. Mas a informação que tem é que nestas novas zonas industriais, por exemplo, isso não está contemplado? Por exemplo, uma via de acesso para fora do concelho? As vias, neste momento, eu conheço uma e ainda está em obras de melhoramento, e ainda bem que já há obras que eram muito precisas. Não sei se neste momento são as que são suficientes, ou que tipo de empresas é que estão instaladas, se estamos a falar de microempresas ou se estamos a falar de médias empresas e que precisem de acessos, de acessibilidades, e se são esses o que elas preconizam. Portanto, o que eu quero dizer é que se atribui àquele local, sendo ele um parque empresarial, ela deve ser pensada nestes moldes, se temos os acessos logo, ou que tipo de empresas é que vamos querer para aquele sítio. Só nessa medida. Porque não basta ter o espaço e dizer que está lá e as empresas podem vir, mas depois elas olham e não veem para uma determinada dimensão que se possa querer, à partida sabemos logo que elas não virão. Uma questão que concluir também, mas sim. Uma questão que, para além desta problemática das acessibilidades e daquilo que é o acesso à informação através do 5G, há também uma carência, aquilo que me vem chegando, a carência da mão de obra, por fruto disso, por fruto de quase pleno emprego, e que depois advém de todas as outras medidas, ou seja, nós, para além de ter e de fomentar essa atratividade às empresas, também temos que ter atratividade às pessoas, porque a não ser que sejam empresas sem pessoas. Portanto, tem que haver um conjunto de medidas e saber se a zona vai conseguir absorver, tendo espaço para as empresas, que depois consegue dar condições a pessoas que se instalem, porque elas não... Às pessoas que vêm trabalhar. Muito bem. Agora sim, Marcos Jacinto, da CDU, nesta área da economia, quais são as suas propostas? A CDU teria que dar continuidade a alguns dos projetos que estão em curso e, portanto, revê-se perfeitamente na criação do Parque Industrial da Freixanda e na amplificação de outros. E, portanto, no sentido de dar continuidade à satisfação dessas necessidades e também complementá-las com as necessárias acessibilidades. Faz falta a continuação da requalificação da estrada que liga o Parque Industrial do Pinhal de Frades ao da Freixanda, portanto o Executivo, creio que requalificou esta estrada desde Orem até este Parque Industrial, mas que é, digamos, uma estrada fundamental do concelho que o atravessa na sua maior extensão e, portanto, seria como que uma coluna vertebral, não é, em termos de estradas municipais. Falta a ligação do IC9 à A1, que era muito importante para o nosso concelho, e há uma série de requalificações de ruas em muitas freguesias que eram necessárias e que melhorariam muito a qualidade de vida das pessoas. Temos muitas estradas sem passeios, sem circulação pedonal,
e continua a ser uma necessidade e uma carência em muitos locais num concelho cuja maior área é rural. E, bom, creio que estamos a falar de medidas que apoiariam a economia, mas que, obviamente, a economia são também todas as pessoas, não são só os empresários, são quem produz essa riqueza. Só a propósito disso, então, só um último ponto que tem a ver, obviamente, só com a questão de Fátima, como tínhamos falado no início. É obviamente foi sempre um grande motor da economia de Orem, e houve uma grande aposta no todos os negócios ligados ao turismo religioso, sempre esse crescimento. Nessa zona norte, vamos voltar a começar por si, Luís Albuquerque, corrija-me se estiver errada, nessa zona norte e nessas novas zonas industriais ou nos alargamentos, são sobretudo as outras empresas que Orem também tem bastantes, na área da construção, metalomecânica, não tanto ligadas a esta área, mais do sul do concelho e de Fátima. Pegando no que estava a dizer o candidato do Partido Socialista, Daniel Ribeiro, sobre virem as empresas e depois adaptar-se alguma coisa a ele, faria sentido para Orem, ou é algo que tem pensado, além deste tema, este nicho religioso, que depois desenvolveram à volta uma série de empresas, faria sentido haver uma aposta, vou dizer, na metalomecânica, porque é algo que já existe, ou na construção, e que o próprio município incentivasse que essas áreas industriais fossem para empresas dessa área ou de outra qualquer, vou dizer agora, sei lá, energia solar ou um data center, ou o que fosse. Isso é algo que está pensado, ou qualquer empresa pode comprar um lote desses? Olha, antes de responder à sua questão, deixe-me só aqui dizer aqui três esclarecimentos que me parecem importantes face àquilo que foi aqui dito. Em relação à desburocratização, dizer-vos que hoje o município de Orem, se um processo entrar devidamente instruído na Câmara Municipal, nós, em 30, 45 dias, o máximo, temos condições de o aprovar. Eu falo com muita gente que trabalha com diversas câmaras da nossa região, ou até do país, e todos me dizem que hoje os processos na Câmara de Orem, se devidamente instruídos, em 30, 45 dias estão aprovados. Penso que não acontece em muitas câmaras do nosso país. E, portanto, esse também talvez seja um fator de atratividade importante, porque hoje as empresas, quando se querem instalar, querem rapidez, querem celeridade, não querem burocracia. E nós temos procurado fazer isso. O Marco falou aqui, e bem, na questão da ligação, da importância da ligação da A1 ao IC9, do IC9 à A1. Como sabemos, é um nó importantíssimo para o Concelho de Orem, mas que é um nó que, a ser feito, é fora do Concelho, não é na nossa freguesia, não é no nosso distrito, não é na nossa comunidade intermunicipal, em Leiria. E por isso nós, em conjunto com a Câmara de Leiria, estamos em contacto permanente com o Governo, no sentido de procurar encontrar uma solução que a Brisa já nos disse qual era, para que o mais rápido possível possamos ter efetivamente este nó como sendo uma realidade. Depois também, a título de informação, dizer-lhe que nós prevemos que em 2024 que as empresas do nosso concelho tenham uma faturação de cerca de 2.500 mil milhões de euros. Em 2017 era de 1.400 mil milhões de euros. E, portanto, só para termos a noção do quanto progredimos durante estes 8 anos também em termos de volume de faturação. Em relação à questão que me coloca, é uma boa questão dizer-lhe o seguinte: nós efetivamente não temos, como muitos concelhos têm, uma especialização em qualquer área. Temos efetivamente muitas pequenas e médias empresas das mais diversas áreas e temos hoje uma contratualização com uma empresa especializada nesta área para que nos diga se nós devemos ou não caminhar para esse sentido. Porque se por um lado é bom que isso possa acontecer, porque em qualquer lado, quando algum investidor estrangeiro quer investir numa determinada área, se o Concelho de Orem estiver vocacionado para aquela área, as luzes são imediatamente apontadas para o Concelho de Orem e o investidor dirige-se ao Concelho de Orem. Por um lado, isso pode acontecer e é bom. Por outro lado, a diversidade. Eu acho que é também um bom sinal, porque isto de forma cíclica há crises em diversas áreas, e se nós estivermos só vocacionadas por uma determinada área, como por exemplo, para me recordar, a Marinha Grande
para a área do vidro. Quando há uma crise no vidro, toda aquela região é afetada de sobremaneira em termos de desemprego. E nós, felizmente, como temos esta diversidade, já tivemos diversas crises e felizmente temos conseguido passar ao lado delas, porque se há uma área que está em crise, a outra não está tanto em crise. E, portanto, por aí também não deixa de ser interessante e por isso eu acho que temos que também ter aqui um equilíbrio que é sempre importante para podermos continuar a atrair investimento para o nosso concelho. Muito bem, Daniel Ribeiro, então também seguindo, e foi pegando na sua intervenção que se fez esta pergunta, já ficámos a saber que isso está a ser avaliado, a ser estudado. Faria sentido, tal como eu estava a falar a Luís Albuquerque, vou dar um exemplo fora da região, por exemplo, o Ponte Sor, que apostou num cluster aeronáutico, se houver uma empresa que quer fazer, se calhar, peças nesse âmbito, será pelo AICEP e tudo o resto, se calhar encaminhado para ali, não é? Não era uma tradição daquele sítio, é por isso que estou a referir este. Aqui, o que é que para si podia fazer sentido? Uma boa questão. Não faça... O discurso caminhou para esse assunto e nasceu aqui agora, neste debate, nasceu agora aqui uma ideia para Orem, não é? Você aí lançou agora um desafio... Não faço ideia o que é que nós já temos, e como sabe, o nosso forte é o turismo religioso, temos também uma grande, mais ali para o lado, entre Fátima e Torres Novas temos muito a aposta na pedreira, e portanto não sei o que é que poderá ser digamos que o setor-chave e que pudéssemos apostar de tal forma nesse setor. Acho que as coisas vão nascendo naturalmente como aquilo que nasceu nestas que estamos e que acabei de falar, com o risco que já foi aqui dito, que é quando uma zona está apostada apenas num setor de atividade, há um risco tremendo no caso de vir a ter vicissitudes da economia. E, portanto, não iria tanto por aí e apostaria sempre mais, sim, claro, evidentemente, na diversificação. Isso é sempre o melhor caminho. Isto, no fundo, tinha também a ver, e aqui equilibrando os tempos, perguntar-lhe só, e depois passando ao candidato da CDU com a mesma pergunta, que é o facto de, também durante muitos anos, e até agora, não é, nos últimos mais de 100 anos, estar muito dependente de Fátima, não é? Em termos económicos também, e de poder haver essa diversificação. Mas Fátima ainda tem muito espaço para crescer, é uma opinião também que gostaria de ouvir, se deveria haver também mais investimento aí, ou se é algo que seguiu o seu caminho e que o município não deve ter intervenção. Rapidamente, e depois passando então ao candidato da CDU. Sim, rapidamente dizer que sim, em princípio deve seguir o seu caminho, a Câmara só deve auxiliar e proporcionar e fazer tudo para que aquela freguesia que se desenvolva na medida em que se quer desenvolver e que haja condições. Portanto, por vezes temos alturas em que é cíclico e, portanto, somos mais procurados, o turismo é mais procurado em determinadas datas, depois já acalma, mas sim, as condições devem estar para o máximo daquilo que pretendemos absorver e a Câmara, nesse sentido, deve sim só e simplesmente proporcionar as condições. As condições que existem. Marcos Jacinto, rapidamente então, pedir-lhe esta opinião, se haveria alguma área em que economicamente pudesse haver outro tipo de aposta, se isso é um papel do município? Tem um papel facilitador de fixação das empresas, não sei, não tenho uma resposta para isso concreta. Só de facilitação e de fazer o que compete ao município. Vamos passar então, não sei se quer fazer um rebate, Luís Albuquerque, um minuto então. Obviamente que Fátima hoje ainda tem uma sazonalidade grande e que é necessário cada vez mais procurar encontrar soluções para combater essa sazonalidade. E nós temos procurado, porque Fátima hoje tem três coisas que eu acho que são fundamentais: a questão da acessibilidade, é servida pela principal via de comunicação do país, a questão da centralidade, está no centro do país, perto de tudo, e a questão hoteleira, tem uma grande capacidade hoteleira. Hoje Fátima tem o 5º maior parque hoteleiro do país, com mais de 14 mil camas registadas, e obviamente nós temos que procurar rentabilizar cada vez mais essa situação, e é por isso que temos procurado cada vez mais diversificar a oferta turística, quer no turismo natureza, criando rotas, estamos a trabalhar muito nessa situação, em conjunto também com a ADIRN, de forma a dinamizar cada vez
vez mais a Serra da Aire e Candeeiros, que é também um ativo que temos ali perto e que pode ser dinamizado, aproveitando também a centralidade de Fátima. A questão do turismo desportivo, porque há hoje muitas empresas do norte da Europa que procuram o sul da Europa para estágios, nomeadamente no inverno, porque o inverno é mais rigoroso nessas situações e estamos hoje, e vamos lançar muito em breve, ainda este ano, um concurso para a construção de 2 novos campos sintéticos junto ao Estádio Municipal de Fátima, precisamente para disponibilizar o estádio relva natural a esses clubes que nos possam procurar, e a questão dos eventos empresariais, porque hoje cada vez mais somos procurados por aquilo que eu já disse, para ali realizar eventos corporativos, eventos empresariais, que são também muito importantes e que também ajudam a combater a sazonalidade. E, portanto, estas situações são situações de complemento ao turismo religioso que temos que cada vez mais continuar a apoiar. Muito bem, então vamos avançar e o debate já entrou na sua fase final. Já aqui falámos sobre saúde, habitação, educação, economia. Permita-me agora colocar, e vou começar pelo candidato Daniel Ribeiro do Partido Socialista, permita-me aqui colocar-lhes um assunto que vai para além das fronteiras, permita-me a expressão do Conselho de Orem, que tem a ver com a presença na empresa Tejo Ambiente, na empresa intermunicipal Tejo Ambiente. Perguntava-lhe, Daniel Ribeiro, se para si faz sentido que Orem continue na empresa Tejo Ambiente, se entre o deve e o haver tem sido, no seu entender, uma aposta ganha. Só conheço 2 realidades. Era a realidade do município ser detentor desta oferta e municipalizar estes serviços e o presente que temos. E, portanto, aquilo que sei é que as pessoas se encontram descontentes com o serviço, e o serviço, essencialmente, por aquilo que pagam. O estudo último da DECO era de que a Orem estava a pagar, pelo conjunto dos 3 serviços, o valor mais alto. E, portanto, acho que nesse sentido, quer destes... Por norma, estes serviços deveriam ser municipalizados. A água ainda não está. E ainda não está. Pelo alojamento na Biowater. Pronto. E os serviços deviam ser municipalizados. As vantagens já foram variamente defendidas, o porquê de estarmos na Tejo Ambiente. Sou conhecedor de algumas delas, não sei se sou conhecedor de todas as vantagens, mas o que é verdade é de que se houve ainda nos debates que tenho acompanhado, há já municípios a quererem desvincular-se, o que é grave. É porque alguma coisa não está bem, é porque a Orem tem que, no meu caso, não tenho reuniões, nunca tive com nenhum presidente de Câmara que esteja envolvido na Tejo Ambiente, digamos assim, mas sou de que a Câmara deveria ser detentora deste tipo de serviços, que são os serviços essenciais Ou seja, no seu entender, na sua opinião, Orem, o Conselho de Orem, por si só, tinha condições para água, saneamento de resíduos, tinha condições para operar sozinho? Há as vantagens que eu tenho ouvido em termos desta agregação dos vários concelhos numa única empresa intermunicipal para ganhar escala. Portanto, é evidentemente à partida, ouvindo essa ideia, é evidentemente que é chamativa. Portanto, agora, se ela por si só tem sido e dado resposta às situações, é preciso que se ver isso. E, portanto, não pode também ser Orem a querer sozinho dizer que não, eu vou sair, na medida em que está a colocar a questão, Orem por si só sair, eu defendo que não. Acho que tem que haver uma complementaridade, ou seja, tem que todos chegar a uma união e dizer, sim, de facto há aqui, para todos nós já não há vantagem em estarmos nesta situação e eventualmente sair, mas não vejo, não é a minha posição dizer que temos que sair da Tejo Ambiente só porque os custos... Agora, que está aqui identificado um problema grave para o Orem, está, este é um dos custos que está, digamos que mais a afetar, para além de outros, e depois isto leva-nos tudo à
àquilo que queremos chamar e atratividade para as pessoas e atratividade. Isto está tudo englobado quando o custo de vida é muito alto. E não é só na habitação, é nestes serviços. Tudo isto junto leva a que as pessoas procurem o concelho onde isso for mais barato, onde os serviços sejam prestados de forma não tão onerosa. Muito bem, então Marcos Jacinto, da Coligação Democrática Unitária, efetivamente candidatos da própria CDU, também de municípios que pertencem à Tejo Ambiente, já aqui manifestaram a intenção de ver o próprio território, o respectivo território, em sair da empresa. Pergunto-lhe se concorda também com esta posição ou se, pelo contrário, considera que Orem, na Tejo Ambiente, defende os interesses da população. Bem, o que nós estamos confrontados com um problema que são as contradições de não termos uma verdadeira regionalização a funcionar com os seus órgãos de forma a harmonizar de uma forma mais consentânea e coordenada este tipo de equipamentos. Eu creio que é muito difícil para uma autarquia conseguir agora centralizar em si estes serviços e portanto, os serviços, a gestão intermunicipal destes serviços certamente seria muito mais eficaz e rentável sendo partilhada. Portanto, creio que seria difícil de centralizar na Câmara Municipal esses serviços. Ou seja, sair da Tejo Ambiente, então, não. É uma decisão difícil, creio que sim. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, ao nível de investimentos que já tenha conhecimento, que tenham sido feitos já com Orem, município fundador agregado à Tejo Ambiente, de que investimentos é que mais valoriza? Bom, eu ia falar daqueles que faltavam, porque nós temos ainda uma rede de saneamento por concluir no norte do concelho. Alguma dela até iniciada há 2 décadas atrás, mas que provavelmente nem poderá ser incorporada eventualmente nos projetos futuros de conclusão dessa rede de saneamento. Portanto, esses são aspectos importantes que o concelho. Onde é que estão situadas essas carências? São sobretudo no norte, nas freguesias a norte do concelho, que ainda não têm saneamento, que o saneamento básico ainda não está concluído. Também partilha da visão do candidato do Partido Socialista quando aqui se fala em preços, no preço da fatura da água, permitam-me simplificar, fatura da água, saneamento e resíduos. Também considera que os preços são elevados face a outras realidades? É só comparar com os outros preços, não é? Não há forma de dizer, os números são maiores, portanto são mais altos. Não, são altos. São altos. Gostava que nos apresentasse propostas para que a população, se o escolhesse, pudesse então... Orem foi, por exemplo, foi um dos primeiros concelhos a contratualizar o abastecimento de água em Portugal. E isso... teve consequências no custo da água, não é? Esses problemas estavam identificados noutros municípios, não só, nomeadamente em França, de onde veio essa primeira entidade com quem contratualizamos o fornecimento de água. São os problemas da liberalização dos serviços. Eles tendem a tornar-se piores, não há verdadeiramente um investimento porque uma parte do dinheiro é transformada em lucros e depois não há a devida manutenção, amplificação e melhoramento das infraestruturas. Quando estamos a falar de água e saneamento, enfim, estamos a falar da lógica da política e estamos a falar do posicionamento ideológico sobre a melhor forma de garantir a satisfação das necessidades das pessoas. Vou continuar a puxar um bocadinho por si para equilíbrio dos tempos. Ao nível da recolha de resíduos, há aqui também alguma coisa a melhorar? Está a funcionar bem? Que avaliação é que nos deve pode ser deixar? a Tejo Ambiente a melhorar a recolha e ser menos centrada na Câmara Municipal de Orem.
Pronto, muito bem. Então vou avançar para Luís Miguel Albuquerque, candidato da AD, que há não muito tempo colocou em cima da mesa, dependendo do cenário depois das eleições autárquicas, colocou em cima da mesa essa possibilidade de Orem poder ou não sair da Tejo Ambiente. Essa foi uma afirmação, acredito eu, feita com convicção, ainda que numa fase onde efetivamente os ânimos pudessem estar mais exaltados, nomeadamente no que diz respeito à realidade até aqui associada com Tomar. Pergunto-lhe se hoje também ainda mantém essa possibilidade em cima da mesa, ou se os resultados estão à vista. A população deve estar satisfeita com aquilo que tem sido permitido fazer com a Tejo Ambiente. Olha, antes de responder concretamente à questão, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Efetivamente hoje as três componentes da fatura da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, em Orem hoje são caros. E ninguém pode esconder isso, porque é um facto. Agora é preciso saber porque é que eles têm esse valor. Em 2014 ou 2015, não posso agora precisar, quando o Partido Socialista estava na Câmara de Orem, acordou com a Biowater um aumento de 55% na tarifa da água. E isso é que encarece de forma significativa a componente água das três componentes que compõem a fatura. Porque se compararmos, se retirarmos a água e juntarmos o saneamento e os resíduos sólidos urbanos, nós estamos na média nacional, ou pouco acima da média nacional. E, portanto, eu às vezes até nem gosto de ouvir pessoas que, obviamente que o candidato do Partido Socialista estava longe, nessa altura, de fazer parte dos órgãos municipais, mas foi um partido apoiado pelo atual candidato do Partido Socialista que contribuiu para que hoje estejamos a pagar este valor alto da água. Dizer-lhe que nós, em 2027, vamos terminar o contrato com a Biowater, a água será incorporada na Tejo Ambiente e aquilo que está previsto é que a componente água possa baixar cerca de 10% em Orem, de forma a equilibrar os outros concelhos com a tarifa da água. Portanto, é isto que está pensado e é isto que irá acontecer se nada de extraordinário acontecer. Depois dizer-lhe que o município de Orem aderiu à Tejo Ambiente por uma razão, a principal razão tem a ver com a ideologia na altura de quem estava no governo, do Partido Socialista, que disse que implementou uma medida em que os municípios que não estivessem agregados entre si não podiam recorrer a fundos comunitários, seja para a água, seja para o saneamento, seja para os resíduos sólidos urbanos. Ora, o município de Orem, quando nós chegámos à Câmara Municipal, tinha uma taxa de cobertura de saneamento básico de cerca de 47%. Era manifestamente insuficiente, não só comparativamente com os municípios nossos vizinhos, mas também de acordo com as recomendações da ERSAR. E obviamente que nós tínhamos que fazer este investimento. E se nos foi imposto que tínhamos que o fazer só através de uma agregação, foi essa uma das principais razões pela qual nós avançamos para a inclusão na Tejo Ambiente com mais 5 municípios. Passados estes anos, estamos a falar de cerca de 5 anos, talvez 6 anos, nós investimos em Orem cerca de 11 milhões de euros. A Tejo Ambiente já investiu em Orem cerca de 11 milhões de euros. Ampliações de rede em Fátima, Estrada de Minde, Bairro, Orem, zonas limítrofes e Rio de Couros, concluídos a funcionar em pleno. Neste momento em obra Urqueira e Alquidão, zona limítrofe de Orem, também muito em breve iremos começar também com a obra porque ela já está inclusivamente adjudicada. Requalificámos a etar do Alto Nundabão com mais de 2 milhões, aliás, a etar de Ceiça com mais cerca de 2 milhões de euros. E portanto nós hoje temos mais de 11 milhões de euros de investimento realizado pela Tejo Ambiente no Concelho de Orem. E obviamente que o balanço, parece-me a mim, é positivo e hoje nós encaramos como de positivo esta integração de Orem na Tejo Ambiente. Agora, obviamente que, e nós temos que ter essa consciência, sim. Nós temos 6 municípios. 2 deles representam cerca de 65% do total da Tejo Ambiente, Orem e Tomar. Se nós vemos que alguém que pode
vir a ser Presidente de Câmara de Tomar e que, do seu grupo parlamentar, diz que põe em causa a continuidade da Câmara de Tomar na TEJ Ambiente, obviamente que o município de Orem não tem que estar refém de ninguém. E se isso algum dia acontecer, obviamente a Câmara de Orem terá que também tomar a sua posição. E, portanto, também seria bom que os diversos candidatos à Câmara de Tomar pudessem dizer claramente o que é que querem fazer em relação à TEJ Ambiente, em relação ao futuro. Porque se há alguém que também tem recolhido benefícios, como todos os conselhos em termos de investimento, Tomar também tem tido essa vantagem. Mas eu, obviamente, falo por Orem, falo hoje pela TEJ Ambiente, porque também sou o Presidente do Conselho de Administração. O que vos posso dizer é que a TEJ Ambiente foi uma empresa que começou difícil, porque havia 6 realidades totalmente diferentes. Mesmo para terminar, Luís Foi Albuquerque. necessário trabalhá-la. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis, com resultados negativos assinaláveis, tiveram que ser as câmaras a suportar esses prejuízos e hoje a empresa está estável, está equilibrada, apresentou resultados positivos nos últimos 3 anos, irá seguramente também apresentar resultados positivos durante o ano de 2025 e penso que é uma empresa que tem todas as pernas para continuar. Ficamos com essa radiografia. Agora, Patrícia Fonseca, o tempo não perdoa e efetivamente vamos ter que avançar para o minuto de apelo ao voto. Será Luís Albuquerque? Exatamente. Fica assim concluída esta parte de debate. Vamos então a este minuto final que foi dado aos candidatos para que se possam dirigir diretamente aos seus eleitores com uma mensagem de apelo ao voto. Segundo o sorteio realizado, iniciamos então com Luís Albuquerque, candidato da AD. Olha, eu decidi voltar a recandidatar-me porque nós iniciámos um projeto político há 8 anos atrás que é seguramente reconhecido pela maioria dos orienses. Acho que temos trabalhado muito, não só na requalificação urbana, na parte da cultura, na parte da ação social, na parte da educação, na parte da saúde, na parte das acessibilidades. E eu acho que hoje o Conselho está indiscutivelmente muito melhor do que estava há 8 anos atrás. E é nesse sentido que nos propomos continuar este trabalho que foi iniciado, porque entendemos que somos aqueles que hoje, não só eu, mas como a equipa que nos acompanha, que me acompanha na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia, a que tem melhores condições para continuar a trabalhar, para continuar a fazer este trabalho que foi iniciado, como disse, há 8 anos atrás. Dos debates que temos vindo a verificar, que temos tido a realizar, também constata-se claramente que, efetivamente, somos aqueles que temos uma visão mais conhecedora de todo o Conselho, porque para gerir hoje um Conselho como o Conselho de Orem é preciso conhecer a realidade, é preciso conhecer as instituições, é preciso conhecer as associações, é preciso conhecer as freguesias, é preciso conhecer cada recanto do nosso Conselho. E isso, obviamente, só acontece a quem aqui vive em permanência, a quem aqui sempre viveu, a quem conhece como poucos hoje o nosso Conselho. E por isso o apelo que eu aqui deixo é que no dia 12 de outubro, quando forem votar, pensem naquilo que vão fazer, pensem em quem vão votar, escolham aqueles que são os seus representantes nas câmaras municipais, na Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia. E penso que essa escolha terá que ser, obviamente, na coligação Orem Sempre. Passamos então a Daniel Ribeiro, do Partido Socialista. O meu apelo ao voto vai inevitavelmente para as pessoas que não pensam votar ou que estão a pensar fazer um voto de protesto. Essa é a minha preocupação maior e é essa a captação que eu quero dar, a visibilidade a um projeto que pretendo, e aquilo que me preconizei apresentar, um projeto com uma visão ou ter uma sensibilidade maior para aquelas que são todas as questões que as pessoas ainda vão identificando como problemas do seu dia-a-dia. Essa sensibilidade é aquilo que eu me apresentei a resolver ou a dar, encaminhar todo o esforço e a dar todo o contributo para ver essas questões de uma vez por todas resolvidas para um bem e uma vida mais, digamos, com maior qualidade para todos os orienses. E o apelo ao voto será, em primeira análise, para que as pessoas tenham bem presente essa consciência e não deixem que outros que não têm essas suas preocupações e que tenham outras preocupações, que votem por elas. E, portanto, votem no Partido Socialista, votem Daniel Ribeiro, para ver essas questões resolvidas. Certo. Vamos ouvir então, por fim, Marcos Jacinto, da CDU, o seu apelo ao voto. Bom, o apelo ao voto na CDU
garantir a presença da CDU nos órgãos do Conselho de Orem, garantindo a defesa do interesse público e, com trabalho, honestidade e competência, trabalhar para promover o bem-estar das populações e, naturalmente, o desenvolvimento de todo o Conselho. Patrícia Fonseca, vamos então para as despedidas. Está Exatamente. cumprido mais um debate. E assim finalizamos mais este debate, o 8º de um ciclo de 11 dedicados à região do Médio Tejo. Agradecemos aos nossos convidados, aos candidatos, por terem valorizado o nosso trabalho com a sua presença. Nós iremos voltar numa próxima oportunidade, parceria entre a Rádio Hertz e o jornal mediotejo.net. Tenha uma boa noite. Boa noite.